Está começando agora o seu espaço aqui da TV Inova SC para tirar muitas dúvidas sobre o mundo dos negócios. Às vezes você quer alavancar, a sua pequena empresa, mas tem dúvidas. Então aqui no Fala Sebrae você consegue encontrar, os consultores do Sebrae que vão tirar todas as suas dúvidas. Então, por exemplo, agora está chegando a dúvida da Cláudia Maria dos Anjos de Xanxerê, aqui no nosso oeste do estado, Ela está dizendo que 2024, claro, já está batendo na porta e eu não sei por onde começar a me planejar. Qual é a dica então, hein? A gente trouxe, claro, o nosso consultor Anderson Cunha para tirar essa dúvida para você. Cláudia, excelente pergunta. Afinal, 2024 está batendo a nossa porta, a gente precisa a todo momento estar buscando um planejamento. Mas vamos em etapas, vamos por parte para a coisa ficar simples, prazerosa e gerar resultados cada vez maiores para você. Antes de você começar a pensar como vai ser o futuro, é o que nós chamamos de versão to be. Você deve pensar primeiramente como está o seu negócio. Hoje, como que ele está funcionando? É o que a gente chama de as is, ou seja, como é o meu negócio hoje. Então, o que eu te convido a pensar primeiramente, antes de traçar o seu planejamento futuro, é como que está hoje o meu ponto de equilíbrio, a minha margem de contribuição e a minha necessidade de capital de giro. Isso mesmo. Quando você começa a entender como você se identifica hoje junto ao mercado, como que está o seu posicionamento, como que está o seu alcance, aí sim vamos traçar o futuro. Anderson, mas como assim? Eu simplesmente não posso começar como eu estou? Se você não souber qual é o seu ponto de equilíbrio, se o seu faturamento atual ou a média dele é suficiente para arcar com as suas despesas, vender mais pode te gerar mais prejuízo do que benefícios. Então, primeiro passo, como estou? Como está o meu faturamento em relação à minha lucratividade e à minha necessidade de capital de giro? Perfeito? Fizemos a primeira etapa. Etapa número 2, Cláudia. Vamos então agora estruturar uma meta. Será que eu quero aumentar em 20%, 30%, um valor X específico? Crie a sua meta de faturamento nova. Com base nesse faturamento, você já tem o seu ticket médio. Você sabe por quanto, em média, você vende seus produtos ou presta os seus serviços. Com base nisso, você sabe exatamente quantos produtos a mais precisa vender. A pergunta é, você, Cláudia, tem capacidade produtiva suficiente para esse incremento? Será que você tem mais horas disponíveis para poder estar trabalhando e assim ter um aumento do seu faturamento? Esses são os questionamentos iniciais que você deve fazer. E lembre-se, toda vez que eu vou fazer algo incremental, que eu vou ter um novo faturamento, isso implica em mais recursos. Capital humano, através também de investimentos. Esses investimentos podem ser em novos produtos, pode ser numa estrutura, pode ser equipamentos. Então lembre-se, toda vez que eu tenho um novo investimento, eu gero um novo custo fixo. Sendo assim, o que aumenta, Cláudia? Seu ponto de equilíbrio. Está vendo como é importante você entender como está a sua empresa hoje? Para justamente você tendo esse incremental, essa necessidade de investimento a mais, você conseguir traçar o seu novo ponto de equilíbrio para ver se a sua nova meta alcança ele ou não. Feito isso, vamos agora ao passo 3. Quais serão os seus canais de venda, Cláudia? Você pensa agora em vender sempre da mesma maneira? Será que eu tenho condições de hoje estar atuando da mesma maneira e obter resultados diferentes? Possivelmente não. Eu vou ter que inventar novos canais de venda, novos produtos, metodologias que a gente chama de upsell e cross-sell, dar continuidade aos clientes já existentes, ao invés de buscar clientes novos. Então, tudo isso é estratégia. Cláudia, finalizando, fazer tudo isso sozinha dá trabalho, não dá? Então, o que eu te convido é, vá ao Sebrae, vá à agência mais próxima, busque lá os seus consultores de finanças, consultores de planejamento estratégico. O Sebrae está à sua disposição para lhe auxiliar a adiantar essa etapa. Afinal, planejamento deve ser feito não apenas uma vez por ano, mas continuamente toda vez que você quer obter um novo resultado.
Agora está chegando a pergunta do Abel Ribeiro, de Palhoça, Grande Florianópolis. Ele que é dentista, profissional autônomo, e ele pergunta o seguinte: me disseram que tem uma maneira de pagar menos impostos se eu for PJ. Como é que isso funciona e quanto menos dá esse imposto, hein? Anderson. Abel, excelente pergunta. Afinal, você enquanto profissional liberal deve estar acostumado a passar um recibo ou até mesmo emitir uma nota fiscal avulsa junto à prefeitura. Bem, vamos então analisar alguns pontos. Enquanto profissional liberal, você está sujeito ao imposto de renda recolhido diretamente da pessoa física na tabela progressiva do imposto de renda. Anderson, o que isso quer me dizer? Simplesmente, Abel, sobre todo o seu faturamento, que é considerado até então uma renda, você tem recolhimento até 27,5% ao ano sobre esses valores. Então, ser uma pessoa jurídica pode te trazer benefícios ou não. Vamos dar uma analisada em cima disso? Sendo uma pessoa jurídica, o que muda, Abel? Bem, primeiramente, sendo uma pessoa jurídica, você tem a obrigatoriedade de ter um CNPJ. Portanto, você precisa de um contador. Então, hoje o profissional liberal que atua no setor como você, como dentista, não pode ter um MEI. Ele já tem que partir para uma nova formação societária. Por isso, identifique um contador da sua confiança e traga-o para formar essa sua empresa. Mas vou te adiantar, se você for abrir uma empresa, você vai inicialmente estar atuando como uma sociedade simples, formada apenas por profissionais da sua categoria profissional, no caso dentistas, ou então uma limitada unipessoal, que é só você como sócio único da sua empresa. Mas o que isso difere? Isso é regime societário. Mas, Abel, o imposto é cobrado de acordo com o regime tributário. Por isso, o contador vai fazer com você algo chamado planejamento tributário. Como vai funcionar isso? Geralmente, ele vai te oferecer duas opções. Opção número 1, nós temos o Simples Nacional. Por ser um profissional dentista autônomo, você vai ser caracterizado como anexo 5 do Simples Nacional. Portanto, o seu imposto já inicia com a alíquota de 15,50%, sendo progressiva de acordo com o seu faturamento. Em paralelo, nós temos o lucro presumido. Possivelmente, ele vai conversar contigo para que o ISS da sua tributação seja recolhido como ISS fixo junto à prefeitura. Isso vai favorecer, possivelmente, a sua alíquota de impostos. Restando aproximadamente 13% a 14% de impostos se você não tiver funcionários registrados. Se você for apenas um autônomo, você mesmo dentro do seu consultório atuando diretamente. Então veja que, aparentemente, o Simples Nacional parece menos vantajoso. Afinal, começa com 15,50%, enquanto que o lucro presumido de 13% a 14%. Mas atenção! A tabela do Simples Nacional anexo 5 permite que você caia de 15,50% para 6% de tributação. Como que é essa mágica? 28% você tem que ter de prolabore. Na verdade, folha de pagamento. Mas como a gente viu, você é autônomo. Então, a única folha de pagamento que você possui é justamente o seu próprio prolabore. Só que atenção! Por que a gente precisa fazer planejamento tributário? Porque o prolabore tem incidência de imposto de renda também recolhido na fonte. Abel, de maneira geral, a partir de 37 mil de faturamento mês, já não é mais aconselhável o Simples Nacional. Já partimos para um lucro presumido. De qualquer maneira, vamos fazer um planejamento em cima disso. Afinal, sob o seu prolabore, insere também, desde o imposto de renda, inclusive o INSS para a sua aposentadoria. Então, te convido a buscar um contador, um parceiro seu, para fazer essa reestruturação, esse planejamento. Mas acredite, sendo você uma pessoa jurídica, novos patamares se abrem para você, inclusive da parte de financiamento, empréstimos e também de novas opções de investimento.
Então, saia dessa parte da pessoa física, busque a pessoa jurídica para ter uma economia tributária e investir naquilo que realmente importa. Muito bem, agora está chegando a pergunta da Carla Costa, que é de Antônio Carlos, aqui na Grande Florianópolis. Ela diz o seguinte: eu tenho um pequeno empório de vinhos e sofro muito com a sazonalidade. Fim de ano, as coisas melhoram, mas não é o suficiente para pagar as contas nos demais meses do ano. O que eu faço, hein, Anderson? Carla, não dá realmente para a gente contar apenas com a sazonalidade, não é? Ficar brincando com a sorte, contando com o cliente aparecer quando ele mesmo quer. Isso não dá mais em pleno século XXI. Então, o convite que eu te faço é começar a entender um pouco mais do teu negócio. Primeiro, vamos estruturar e começar a entender qual é o seu posicionamento estratégico. Você está vendendo vinhos justamente para o dia a dia, vinhos para momentos especiais, de degustação, para pessoas que realmente entendem, que querem rótulos específicos que em qualquer mercado não irão encontrar? Primeiro, defina o seu posicionamento. Feito o seu posicionamento, vamos agora entender de onde vem a sua receita. Vamos começar a diversificar a sua receita. Convido você a procurar, fazendo uma pesquisa diretamente também ao Sebrae, sobre receita previsível. Você está hoje dependendo exclusivamente de uma única fonte de receita, que é a venda do seu produto. Agora, se você pudesse fazer um outro tipo de serviço ou agregar produtos diretamente a isto, nós chamamos isso de upsell e cross-sell. Essa estratégia permite que você desenvolva uma escala de faturamento que não dependa única e exclusivamente daquela venda. Então vamos a alguns exemplos do que você pode fazer no seu empório. Primeiro exemplo, você pode começar a criar uma mensalidade, uma espécie de convênio, ou que a gente chama também de comunidade de apreciadores de vinho. Então, tendo esse valor mensal sendo recolhido, você pode organizar tanto entregas periódicas dos vinhos, de acordo com o gosto do seu cliente, você pode criar padrões, ou você então pode personificar esses seus produtos de acordo com a necessidade que o seu cliente tiver. Vamos fazer outras coisas também, como, por exemplo, eventos específicos. Você cria um evento de degustação, de demonstrações, e você traz exclusividade, benefícios a essas pessoas que participam da sua comunidade, desse seu grupo. Portanto, você vai criando uma continuidade no atendimento e um estreitamento de relacionamento com o seu cliente. Portanto, conhecer o comportamento do seu cliente, o que ele quer de você, o que ele busca, te ajuda nesse tipo de estratégia. Agora, você já começou a identificar se o público que você está atraindo é aquele que você gostaria? Fica essa reflexão para você. E no Sebrae, nós temos consultores da área de planejamento estratégico, técnica de vendas, que poderão ajudar você, primeiramente, a identificar se o público que você está atraindo é aquele que você havia planejado desde o início do seu negócio. Caso não seja, é feito contigo todo um planejamento e criado um plano de ação para estruturar o seu negócio. Assim, você consegue criar campanhas de atração de clientes de acordo com o que você quer, não de acordo com aquilo que o mercado te envia. Bacana, agora está chegando a dúvida do Carlos de Joinville, norte do estado. Final de ano, precisando de mais produtos em estoque e pagar as contas dos próximos meses, né, que são mais fracos. E o meu gerente me ofereceu uma linha de crédito de capital de giro. Como saber se eu devo aceitar ou não, hein? Carlos, vamos analisar antes como é que está a situação da sua empresa antes de a gente definir. Pega uma linha de crédito ou não pego? Então, primeiramente, você precisa entender se o seu negócio é lucrativo. Essa falta de dinheiro que você está tendo agora pode estar vindo de uma venda mal feita, porque a sua margem de contribuição pode ser baixa demais e a sua necessidade de capital de giro muito alta. Portanto, o produto entra num efeito contínuo, numa cascata. Então, vamos primeiro entender. Meu produto é lucrativo? Minha margem de contribuição é positiva? Perfeito. Vamos partir para a próxima análise, que é com relação a pegar uma linha de capital de giro ou não.
Mas se o seu produto for trazer uma necessidade de capital, se o seu produto trouxer uma margem de contribuição baixa ou negativa, está na hora de repensar a parte de precificação. Sua precificação não está adequada e está lhe trazendo prejuízos. Ou seja, se você buscar uma linha de crédito para favorecer a venda deste produto, ele irá trazer prejuízos ao invés de crescimento. Perfeito. Identificamos que a nossa margem de contribuição ela é positiva, ela ajuda ao crescimento do nosso negócio e vai te trazer lucratividade. O que está faltando agora é justamente essa necessidade de capital de giro que está consumindo parte do teu lucro. Então, vamos agora pensar, devo ou não devo aceitar a linha de crédito e o que eu devo pensar. Primeiro, toda vez que você for fazer a análise de uma linha de crédito, crie um fluxo de caixa incremental. O que seria isso? Comece com a primeira linha. Quanto de receita esta linha de crédito vai me trazer no aumento das minhas vendas? Essa é a primeira linha de cálculo. Segunda linha, quando eu vender mais, vão ter gastos que vão acompanhar essas vendas. Um caso, por exemplo, do custo da mercadoria, ou impostos que vão estar atrelados, meios de pagamento que serão utilizados. Em outras palavras, Carlos, vamos deduzir desta nova receita que você está tendo todos os gastos variáveis atrelados a ela. Depois disso, nós temos os gastos fixos. Será que teremos alguma economia através dessa linha de capital de giro, seja através de uma máquina nova, através de uma economia de energia, ou talvez ganho de produtividade? Caso positivo, há uma redução do custo fixo operacional. Caso isso for te trazer novas demandas e uma necessidade nova de custos fixos, um aumento. O que é importante você pensar? O saldo final deste nosso balanço tem que ser positivo. Se com o pagamento da linha e dos juros atrelados a ela, você ainda tiver um saldo positivo, faça a aquisição desta linha de crédito. Mas Anderson, será que no mercado ela é melhor? Opa, segunda análise. A primeira é identificar se tem um saldo positivo neste fluxo de caixa. Tendo, vamos agora para a análise dos juros em relação à operação. Primeiro ponto, você tem que entender. Toda vez que você pegar uma linha de crédito, ninguém empresta de graça. Você precisa entender que existe uma remuneração pelo capital. Portanto, isso chamam-se juros. Juros do banco, juro de qualquer outra instituição financeira, você tem que se atentar que a maioria delas traz os juros, a taxa nominal. Portanto, você precisa entender qual é a sua taxa efetiva. O que isso quer dizer? A nominal, ela entende apenas o mês que você está sendo aplicado, só que você tem um prazo para pagar. Este prazo vai aumentando, isso vai gerando o que nós chamamos de juros compostos. Então, a sua taxa nominal, ela tende a ser maior do que a taxa nominal multiplicada pelos meses que você vai pagar. Isso a gente chama de CET, custo efetivo do capital, do negócio que você vai fechar. Então, você precisa buscar juntamente essas instituições essa análise, este relatório do custo efetivo da tua operação. Identificando que ela está sendo vantajosa para você e sabendo exatamente o quanto você vai ter que pagar, basta incrementar agora aquele nosso fluxo de caixa, essa parcela. Sendo necessário, sendo suficiente a manutenção deste pagamento, pegar uma linha de crédito é favorável. Lembre-se, linha de crédito jamais deve ser pega para pagar dívidas, jamais para pagar despesas. Ela deve gerar para ti um novo patamar de vendas, um novo faturamento, senão ela não se sustenta dentro do longo prazo. Muito bem, você também de casa pode participar, você que é empreendedor, não deixe de mandar aqui a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente traz os consultores do Sebrae para responder, tá certo? E agora a gente vai para as nossas dicas de hoje. Aliás, hoje a dica é sobre inteligência artificial e proteção de dados, sabe a LGPD?
que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o Pedro Pirajá, que é assessor jurídico do Sebrae Santa Catarina. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu no Brasil num momento muito impactante para toda a sociedade. Um período de pandemia, efetivamente. Um período em que o micro e pequeno empresário não tinha condições de efetuar o pagamento da sua própria folha de pagamento, que dirá implementar uma consultoria tão complexa quanto essa. Eu diria que há uma necessidade por parte da nossa instituição de desmistificar a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças para os empresários. O que acontece é que hoje o mundo global trata dados como se fosse o petróleo do futuro. Dado é considerado o petróleo do futuro. Recentemente, o jornal The Economist colocou uma página inteira demonstrando a importância e o valor agregado do que é um dado pessoal sensível. Grandes empresas como Apple, Google, Amazon são o que são porque têm os nossos dados pessoais sensíveis muito estruturados. E não seria diferente com o Brasil. Então, em 2018, nós iniciamos o processo de legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Houve um período de vacatio legis, né, de vacância daquela lei, para que nós pudéssemos implementar nas empresas a proteção de dados no Brasil. Infelizmente, ocorreu a pandemia nesse período. E aí, esse período de vacatio legis, ele passou para 2021. Mesmo assim, os nossos empresários ainda não conseguiram realizar a implementação. Dados do próprio Sebrae, 85% das micro e pequenas empresas ainda não estão adequadas à LGPD. Hoje, o Sebrae de Santa Catarina, que é precursor no assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem já todo um programa de implementação à Lei Geral que é subsidiado em até 70% da sua consultoria. É bom relatar que essa é uma consultoria multidisciplinar. Portanto, o empresário não pode ficar atento apenas ao lado jurídico dessa ação. Eu, como advogado, posso dizer isso com toda a propriedade. Essa é uma consultoria que necessita do jurídico, do compliance e da infraestrutura de dados. É muito importante que você, empresário, quando consultar uma empresa para implementação LGPD, verifique os profissionais que estão adequando a sua empresa. Hoje o Sebrae trabalha de forma multidisciplinar, por isso que eu digo que o Sebrae pode ser um grande caminho para o micro e pequeno empresário poder realizar a sua adequação. Ele pode procurar o 0800, mas ele também tem acesso ao sebrae.sc/LGPD. Entrando lá no site, você vai encontrar diagnósticos gratuitos, alguns e-books interessantes e também materiais orgânicos elaborados pelos nossos consultores para que você tenha conhecimento acerca da LGPD. E se quiser realizar a consultoria, também pelo site você pode dar o início. O empresário não pode esquecer da inteligência artificial. Hoje, a Agência Nacional de Proteção de Dados, órgão regulador do Brasil a respeito do tema de privacidade de dados, iniciou um processo público de discussão a respeito da implementação do sandbox regulatório. Sandbox regulatório é uma legislação, uma regra que se estabelece hoje para regular algo que nós não conhecemos, que é o caso da inteligência artificial. Então, a participação de todo o empresariado nesse processo é fundamental para que o Brasil consiga acessar todas as tecnologias do mundo. O Sebrae tem atuado diretamente na Agência Nacional de Proteção de Dados com um representante de cadeira específica. Já fizemos uma resolução que trata diferenciado o micro e pequeno empresário e agora estamos atuando diretamente junto ao assunto inteligência artificial. O empresário vai poder acompanhar esse assunto acessando a página da anpd.gov e lá encontrará todos os assuntos voltados à inteligência artificial e também privacidade de dados. E você de casa também pode acompanhar a nossa programação na TV Inova SC, aqui na televisão, ou então, claro, no nosso portal, sebrae-sc.com.br. Continue com a gente.